O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia 2022. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões com ênfase em processo de inventário. Só lembrando, nós temos 2 maravilhosos quadros, que é o Casados e Já Separados, aonde nós discutimos assuntos relacionados ao direito de família, como guarda, alimentos, divórcio e muitos outros temas dessa natureza. E o quadro Inventário Já, aonde nós discutimos assuntos relacionados ao direito de herança, ao recebimento, à regularização de imóveis, ao recebimento daquela herança, à regularização daquele veículo deixado em nome daquela pessoa que faleceu, ou ainda os saldos bancários deixados também em nome daquela pessoa que faleceu, e muitos temas dessa natureza. O podcast Minha Amiga Advogada sempre conta com a participação especial de muitos convidados. E hoje nós temos assim uma pessoa ilustríssima que está aqui conosco, a doutora Julita Chaves. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Ruth. Meu nome é Julita Chaves, eu sou especialista, sou advogada, especialista em direito de família e sucessão, também em direito, em planejamento patrimonial e sucessório, com ênfase em inventários. Seja bem-vinda, doutora. Inventário é sempre assim algo desafiador. Muitas vezes nós atendemos clientes que estão em um momento de dificuldade, momento de luto. Assim, muitas pessoas às vezes desnorteadas, sem saber o que fazer, porque aquela pessoa que faleceu muitas vezes era o esteio da família, aquela pessoa que cuidava das finanças, aquela pessoa que organizava a administração daquele lar e de repente ela falece, mas o patrimônio ele precisa ser gerido, né? As pessoas, as relações, elas precisam continuar. Então, assim, trabalhar nesse ramo do direito precisa ter muita sensibilidade, né, doutora? Sim, precisa ter muita sensibilidade, entender como funciona aquela família, quem era o provedor, ou quem são os provedores e quem administrava tudo isso. Isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade da forma mais eficiente e eficaz para o nosso cliente. Sim, e assim, depois do falecimento de uma pessoa, vem o processo de inventário realmente para dar regularizar o patrimônio que era em nome daquela pessoa que faleceu. Então, você dá continuidade naquele patrimônio, com os herdeiros, né, com os sucessores daquele decujus. E o processo de inventário, ele pode ser tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, mas qualquer das vias, ele vai ter que ser conduzido por um advogado. Com certeza, né? Só pode ser por um advogado. Sim, um profissional habilitado para fazer essa condução. E assim, pensando tecnicamente nesse procedimento e na complexidade que alguns inventários eles se apresentam, porque depende da atividade que o decujus ele exercia quando em vida, às vezes tem ações, tem empresas, cotas societárias, enfim, tem uma gama de situações que precisa ser analisada e resolver ali de forma técnica aquela situação de inventário, porque eu sempre digo que inventário, cada caso é um caso, né, concreto, e a gente precisa ter a base jurídica para saber qual é a melhor solução para os nossos clientes ali naquele caso. E assim, eu, Ruth Chaves, desenvolvi um guia, que é o Guia Prático de Inventário. A doutora Julita Chaves é uma consumidora do Guia Prático de Inventário e é uma grande satisfação poder hoje trazer a senhora aqui, doutora, para testemunhar desse trabalho que, na verdade, para mim, assim, é uma honra, é uma dedicação. Passei dias escrevendo, lendo, estudando para compilar todas as informações e entregar, assim, um guia prático que realmente é um passo a passo para tanto o advogado, quanto para o herdeiro, quanto para as pessoas que têm interesse em saber um pouco sobre inventário. Logo lá no início da minha carreira, assim, quando eu comecei a atuar em inventário, eu queria muito poder, em um guia, encontrar assim, o passo a passo para realizar e descobrir as coisas que eu estava buscando ali em relação àquele processo de inventário que eu estava realizando. E assim, eu tive muita dificuldade. Então, por essa dificuldade, eu desenvolvi uma metodologia e assim, eu gostaria que você pudesse falar qual é a sua percepção em relação a tanto a questão material, a questão física do guia. O que é que a senhora tem para nos falar em relação ao guia prático? Bom, primeiro é excelente, né? A doutora Ruth foi muito feliz em criar esse guia, porque além de ela dar o passo a passo de como você vai atuar, você advogado principalmente, né? Desde onde você entra,
de que forma você acessa o programa do próprio TJPA, né, do Tribunal de Justiça, para você dar andamento, você entende de forma muito clara e objetiva qual a melhor espécie de inventário. Porque hoje, com a mudança do Código de Processo Civil, o que muito pouca gente atinou é que houveram umas alterações nessa área do inventário, do direito sucessório. Então, o gênero inventário é mas nós temos as espécies. E a doutora Ruth colocou isso de forma muito inteligente, muito eficiente. Hoje nós temos o inventário judicial, que é um inventário que você utiliza mais para litígio, nós temos o arrolamento sumário, nós temos o arrolamento comum e nós temos também o extrajudicial, o inventário extrajudicial que é feito no cartório. Tá? Então, que momento eu posso usar? O que é melhor eu usar? É um arrolamento comum? É um arrolamento sumário? É um inventário judicial? Então, o advogado antes precisava sair lendo em diversas doutrinas, em diversos documentos, o qual era o melhor momento, como melhor espécie para usar naquele caso. Com esse guia, você vai na mosca. Você já olha, já vê as características, já entende qual é a situação fática do seu cliente e já aplica a forma mais eficiente, mais eficaz. Sem delongas de ficar procurando em outras doutrinas. Você já vai direto na prática mesmo, que é isso que a gente precisa. Doutrina a gente já conhece, os códigos a gente já leu. Sim, né? Doutora, então assim, quer dizer que o guia realmente lhe guiou. Realmente funciona. E mesmo assim, a senhora atuando em processo de inventário, a senhora conseguiu adquirir novos conhecimentos? Com certeza, novos conhecimentos, porque são dicas. Gente, é isso que é importante. O advogado, ele precisa de dicas valiosas de como você fazer aquele procedimento. Qual é o caminho das pedras? E esse guia, ele faz isso, ele te dá esse norte, ele te dá esse guia de fato, de por onde você vai para conseguir. Tá? Então, é uma mão na roda, é um negócio assim que a gente deveria ter, todos nós deveríamos obter um guia desse, para que a gente pudesse não perder tempo com coisas que a gente às vezes acha que é por esse caminho e não é. Aí volta tudo de novo. Outra coisa que a gente precisa observar, que esse guia ajuda muito, é no tempo. Nós temos a experiência, nós que eu digo, todos nós do direito, na demora que é fazer um inventário judicial. Tá? Então, quando a gente sabe qual a melhor espécie de inventário a fazer, o que a gente ganha de tempo com isso, nossa, é uma coisa absurda. Então, vá por aí. Não perca seu tempo procurando fazer, eu acho que é assim, eu acho que é assado, não. Procure já uma fonte onde você obtenha uma informação de precisão e atualizada, tá, gente? Não é uma coisa que foi lida lá nos anos de 2015, quando o código foi alterado. Não, é uma coisa atual, porque a doutora Ruth, ela já sofreu na pele muita coisa. Já passei muita coisa. E para ela criar esse guia, foi a metodologia que ela criou, né? Sim, eu venho aplicando, validando dia a dia, né, exatamente. Doutora? Então, quando ela fez o guia, é porque tudo aquilo já foi testado. Não foi uma coisa que só está no achismo. São coisas que de fato funcionam. Ai, muito obrigada, doutora. E assim, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Claro. Em relação ao guia. Ele pode ser conjugado com outras áreas do direito, na sua opinião? Com certeza. Bom, eu que já atuo no planejamento de patrimônio e sucessão, planejamento patrimonial e sucessório, ele é uma coisa complexa porque ele não tem uma coisa exata para você fazer. Vai depender muito de quem é. O que a pessoa vai fazer com aquele patrimônio? Por exemplo, qual é o melhor inventário, tipo de inventário a usar quando a pessoa quer vender o patrimônio? E quando a pessoa não quer vender? Então, o guia te ajuda a decidir qual a melhor espécie de inventário e decidir como fazer esse planejamento de forma a dar todo esse arcabouço de informação e de consultoria para o teu cliente. Para o cliente não dizer assim, poxa, eu fiz o inventário assim, achando que ia dar nesse resultado e deu no outro. Não, a gente vai orientar porque a pessoa não sabe, né? Ele é
o herdeiro, ele não entende do direito e ele não é obrigado a entender, mas ele precisa estar sendo acompanhado por um profissional que de fato entenda e possa ajudá-lo a fazer os caminhos que tenham a melhor consequência para o caso dele. Certo. Além das modalidades do inventário, também tem a questão dos alvarás, né? Assim, com certeza nós não temos assim a noção do que é os procedimentos de alvará e as diferenças que existem entre os alvarás, não é verdade, certo, doutora? Os alvarás são uma questão muito importante, porque nós nos deparamos na situação prática com o cliente dizendo assim, olha, o banco não quis me fornecer essa informação. A empresa seguradora não quis me fornecer. E você sabendo que você pode pegar de alvará, pode obter de alvará para já ajudar o teu cliente nesse aspecto, é muito melhor. Porque você fica com uma coisa muito mais completa, o teu cliente fica muito mais bem assessorado e atinge o objetivo. Porque nós temos ainda outros assuntos dentro de uma partilha. Se não tiver tudo redondo, tudo direitinho, nós podemos sofrer uma sobrepartilha, que é um outro assunto dentro, que a doutora explica com muita clareza dentro do guia. Isso é muito importante, porque pouca gente sabe como fazer isso. Isso não é um assunto que todo mundo que é formado em direito sabe, até porque, gente, isso não é ensinado na faculdade. Você não sai da faculdade sabendo fazer um inventário. Isso é aprendido no dia a muito dia. mais na prática. Nem nos livros, nem na doutrina você acha esses detalhes. Tá? Então você vai ter que caçar para unir, fazer para ir aprendendo. E o guia já te dá todo esse caminho. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Então, assim, a gente vai passar agora para a nossa fase final aqui do nosso podcast e com isso nós queremos agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até aqui. Eu peço que curtam, compartilhem com parentes, com os amigos e assim, continue se inscrevendo. Quero agradecer, doutora, antes de passar a palavra para a senhora fazer a sua despedida aqui, na verdade, assim, espero que a senhora venha sempre, outras vezes, né? Sempre será nossa convidada. Então, assim, quero dizer que estão abertas a questão das sugestões, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, podem sugerir quais são os temas que querem ver a gente debatendo aqui no nosso podcast, tanto no direito de família, quanto também no direito das sucessões. Então, a senhora pode fazer, doutora, as suas palavras aqui, seus agradecimentos aos nossos telespectadores. Quero agradecer primeiro a doutora Ruth pelo convite, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e quero muito que vocês tirem proveito dessas informações, porque são preciosas, são informações que nos ajudam e que vão nos ajudando no nosso dia a dia. Muito obrigada, meus contatos estarão depois, vocês podem ver embaixo, descritos embaixo, e fiquem à vontade para tirar dúvidas, sugerir outras informações que vocês queiram tirar dúvidas. E as nossas conexões, elas continuam nas nossas redes sociais, todas chaves de inventário. Instagram, Facebook, YouTube. E também, para você que é herdeiro, meieiro ou advogado e tem interesse em saber o passo a passo de como realizar o seu processo de inventário, visite a nossa página chavesdeinventário.com.br e adquira o seu guia prático de inventário. Estamos agora também preparando, doutora Julita, o nosso curso de TCD, que é um grande gargalo nos nossos processos de inventário, mas nós estamos destravando isso. Vamos destravar para você ganhar tempo e para você ganhar também dinheiro, resolvendo rápido os seus processos de inventário. Então, agradecemos a você que ficou conosco até aqui. Curta, se inscreva e compartilha todos os nossos episódios. Muito obrigada. Tchau. Tchau.